Seria injusto falarmos de clássicos de cinema e não juntarmos o género terror à equação? Filmes como Sexta-feira 13, Halloween e Alien são apenas alguns dos filmes do género que marcaram uma geração, estabeleceram-se como clássicos e fizeram com que muitos de nós verificássemos o interior do armário e a parte de baixo da cama antes de irmos dormir. Here's Johnny! Mas um desses subgéneros que ainda hoje tem muita fama, mas que nunca conseguiu alcançar o seu potencial máximo, é do apocalipse zombie. A ideia de um mundo devastado e infestado por cadáveres canibais e ambulantes parece fascinar muita gente que ainda hoje faz a piada de preferir isso ao invés deste novo coronavírus. Mas eis que em 2002, Danny Boyle, um cineasta inglês, revoluciona o jogo com 28 dias depois, que apresenta o mesmo conceito, mas com um pequeno pormenor que fez com que o público perdesse o fascínio de um suposto apocalipse zombie. Agora, os zombies conseguiam correr, e com essa pequena mudança, já ninguém estava interessado num suposto apocalipse. O filme foi um sucesso tanto financeiro como crítico, lançando a carreira de Cillian Murphy e dando seguimento à história com a sequela 28 semanas depois, que embora não tenha sido um sucesso como o primeiro filme, ainda foi uma continuação decente. A razão pela qual digo que este subgénero nunca conseguiu alcançar o seu potencial máximo é porque nunca conseguiu. Embora haja alguns filmes decentes, como é o caso de 28 dias depois, todo o filme de zombies deixa a sensação que poderia ter feito mais alguma coisa, deixando sempre água na boca e alguma curiosidade do que poderia ter sido. Foi então que em dezembro do ano passado fomos presenteados com o trailer daquilo que seria a terceira instalação da franquia, 28 anos depois, com Danny Boyle a regressar para dirigir o mesmo, e se alguém merece um aumento nesta produção foi exatamente quem fez o trailer. Sem mostrar muito do filme em si, apresentou uma premissa perturbadora, narração arrepiante que descrevia a rotina diária de ter que sobreviver a um ambiente apocalíptico e deixando os fãs empolgados e ansiosos para ir ao cinema ver o mesmo. E assim foi também com o Sr. Doutor, e após quase 2 horas de filme, posso com toda a certeza a dizer que o filme é uma autêntica desilusão. 28 anos depois, ignora os eventos do segundo filme e segue com uma sequência direta ao primeiro, que apresenta uma Grã-Bretanha num estado de quarentena devido à propagação do vírus, e os seus sobreviventes vivem agora em comunidades altamente defendidas e isoladas. Numa dessas comunidades está o protagonista do filme. O jovem Spike prepara-se para uma missão com o seu pai, que irá levá-lo para além da fortaleza da comunidade isolada para um ambiente hostil dominado pelos zombies. Esta missão servirá quase como um ritual de passagem que, se for bem sucedida, fará com que Spike passe de um jovem inofensivo para um guerreiro destemido. Ou algo parecido. Esta parte é de longe a melhor que o filme tem para oferecer. Enquanto Spike e o seu pai vagueiam pelas terras abandonadas e selvagens, consegues sentir a ansiedade, o medo e a tensão. Posso já dizer que chegou a pontos de me sentir desconfortável e agonizado com o que estava a ver. Um dos aspectos mais interessantes que o filme apresenta durante estes eventos iniciais é que alguns zombies evoluíram e desenvolveram maior capacidade de raciocínio, assim como força física sobre-humana, criando uma superioridade hierárquica entre os mortos-vivos e sendo definidos pelos sobreviventes como alfas. Após concluída a missão e um retorno de volta à comunidade são e salvos, o pai de Spike celebra juntamente com o resto dos habitantes, enquanto o jovem vira a atenção para a sua mãe, que sofre de uma doença desconhecida. A preocupação de Spike com a saúde da própria mãe aumenta quando o mesmo percebe que não existe cura para a suposta doença, o que leva ao desespero do jovem para encontrar uma solução e não perder a própria mãe. Eis que o protagonista fica a saber da existência de um suposto médico que vive fora da comunidade, mais especificamente no ambiente hostil infestada por zombies. Contra as regras da comunidade isolada e a própria vontade do seu pai, Spike deixa a comunidade com a sua mãe para encontrar o suposto médico numa última gota de esperança para salvar a sua progenitora. Então, depois de um segundo ato lento e absurdo que só serve para encher chouriços, eis que encontram o suposto médico só para que o mesmo diga a Spike que a sua mãe tem cancro num estágio demasiado avançado e que ela não irá sobreviver de qualquer das maneiras, pondo assim um fim à vida da pobre senhora. Boy, that escalated quickly. E o filme acaba com Spike a não voltar para a comunidade onde o mesmo cresceu, vagueando sozinho pelas terras hósteis e descobrindo outra comunidade de sobreviventes numa cena completamente aleatória que mais parece um episódio dos Power Rangers. Right. Imagina por um segundo que estás num date e as coisas estão a correr da melhor forma possível. A conversa é boa, a pessoa é interessante e charmosa, só para chegar a hora de jantar e descobrires que o teu date, que possivelmente seria a tua alma gêmea, é um ativista vegan. Bem,
É exatamente como eu me senti após o fim deste filme. E tornou-se mesmo num balde de água fria, porque muito honestamente, as minhas expectativas eram bastante altas e tudo me levava a crer que o filme iria ser incrível. Como referi há pouco, o trailer deixou imensos fãs com água na boca, e eu incluído. E tudo parecia estar a correr bem durante a primeira parte do filme. Mas a partir do momento que Spike leva a sua mãe numa missão humanitária, o filme passou do género terror-sobrevivência para um drama existencial. E o problema é que não funcionou. Muitas cenas foram adicionadas sem contexto, significado ou simples aprofundamento para a própria história. Durante a cena em que Spike e a mãe passam a noite numa igreja e zombies rastejantes estão prestes a atacar o jovem, o filme dá a ideia de que a mãe de Spike destrói o zombie com as próprias mãos, como se tivesse ligado o modo Rambo, sem dar alguma explicação e deixando demasiadas dúvidas sobre o que aconteceu. É adicionada uma personagem descartável no fim do segundo ato, sem algum arco significante, se não revelar que o resto do mundo funciona normalmente, fazer uma crítica a cirurgias plásticas e morrer logo de seguida após Spike e a sua mãe ajudarem uma zombie grávida a dar à luz um bebê perfeitamente saudável e humano. You serious? Sim. Isto é real e isto está no filme. É provavelmente a cena mais aleatória e ridícula que eu alguma vez vi num filme como este. Tenho quase a certeza que os outros não funcionam assim. Resumindo, 28 anos depois tinha a possibilidade de ser um bom filme de terror e sobrevivência, mas por algum motivo preferiu ser um drama sobre a existência dos seres humanos de volta à Idade da Pedra. E o grande problema é que não conseguiu alcançar o potencial em nenhuma das duas. Se o filme tivesse continuado exatamente como começa, sem querer mudar a sua base, talvez a história tivesse sido bastante diferente, porque acredita quando te digo que os primeiros 40 minutos conseguem ser exatamente aquilo que os fãs de terror querem: tensão, desconforto, ansiedade e muito gore. Talvez o maior feito que este filme consegue alcançar é o facto de ter sido gravado por vários iPhone 15 Pro Max sem perder qualidade de imagem e mantendo uma cinematografia digna do grande ecrã, que acaba num cliffhanger que irá ligar diretamente ao filme O Templo dos Ossos, que irá oferecer mais contexto e explicação do que aconteceu neste filme. O trailer também está muito bom, mas se há alguma coisa que 28 anos depois me mostrou, é que um bom trailer não significa um bom filme.